Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus, né? O nascimento de Jesus Cristo, como todo mundo conhece, né? E hoje é um dia maravilhoso para falar sobre isso, porque o Natal é quarta-feira. Quarta-feira, né? Hoje é dia 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Quarta-feira. É o Natal, então é um momento propício para a gente gravar um vídeo sobre Jesus. Então vamos falar de Maria, começar já falando de Maria. Maria era da cidade de Nazaré, Eu já acostumei tanto falar escrevendo que quando eu estou explicando alguma coisa eu acho estranho. As pessoas dizem que Maria não era, que a gente não sabe de onde que Maria era. Que Maria não era de Nazaré, é que o anjo apareceu para Maria em Nazaré. Pô, gente, não vamos inventar tanta coisa, né? Não vamos ficar. Porque se a gente for falar, não, porque não era dali. Gente, a palavra de Deus é clara. Maria estava em Nazaré quando o anjo do Senhor apareceu para Maria e disse para ela: Salve, agraciada, bendito és tu entre as mulheres. E ali o anjo já fala para ela sobre Jesus Cristo, que desceria sobre ela o Espírito Santo e ela geraria o Filho de Deus. Ela estava desposada com José, que desposada é quase a mesma coisa que estar casada. Estar casada seria esposada. Desposada seria noiva. Mas dá a impressão que é o contrário, né? Dá a impressão que é o contrário. E não é, porque o compromisso era tão sério de um homem com uma mulher, que esse homem chegava a falar com a família, etc., que era praticamente como se fosse um casamento. O pessoal fala que Maria tinha entre os teólogos aí, os comentaristas da Bíblia, fala que Maria tinha entre 13 e 14 anos. Eu, Cristina, não, eu acho que ela tinha entre 15 a 16 anos. Veja bem, se um homem, ou mais, viu? Porque um homem entrava para o exército com 20 anos, né? Se um homem entrava para o exército com 20 anos, por que uma mulher teria que dar à luz filhos com 13 anos, 14 anos? Não faz muito sentido, o corpo ainda está em bastante formação. Eu acredito que entre 15 e 16 anos. Eu prefiro ficar com essa idade. Aí você escolhe o que você quer. Quando o anjo apareceu para ela. É claro que com certeza ela deve ter falado com o marido, né, o noivo, que era José, e ele quis sair fora. Ficou assim meio desconfiado, não quis acreditar muito, né, desconfiado da coitada da Maria. Aí o anjo aparece para Maria e diz para José e fala para ele: José, o que está sendo gerado nela, da tua noiva, é do Espírito Santo. Ali o anjo se comunica com ele e ele entende que Maria havia sido escolhida para ter Jesus e que Maria seria o cumprimento, né, da profecia de 4.000 anos atrás, que foi a profecia que o próprio Deus deu para a serpente, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, que a serpente ali, no caso, estava representando o diabo. E realmente chegou esse dia, até que enfim, aleluia, até que enfim chegou esse dia, quando o povo já estava totalmente desesperançado. Aliás, o povo de Israel sempre ficou, né, nessa batalha, nessa guerra, ali, sempre enfrentando as guerras, estava na fase já dos imperadores. Né? Nessa época aqui, quem estava governando, na época que ela é engravida, quem está governando ainda é Herodes, Herodes o Grande. Lembra? Herodes ele vai entrar aqui. Herodes o Grande. Ele entra aqui, porque vai entrar na matança lá dos meninos. Vai falar sobre Raquel chorando, seus filhos em Ramá, porque seus filhos já não mais existem, etc. Então você já sabe que ela estava noiva com José. Eles eram todos eles pertenciam. Olha a confusão, vamos lá. Maria pertencia à tribo de Judá, José pertencia à tribo de Levi. Mas quando você vai ver a linha do tempo, Levi é o terceiro filho, Jacó lá com Lia, Jacó, ele é o terceiro filho.
Judá, na linha do tempo, Judá, vamos colocar aqui, é o quarto filho. Então, tanto José como Maria estavam os dois dentro da mesma linha do tempo. São os filhos de Jacó. O pessoal fica brigando por causa de bobagem na internet. São judeus. Todo mundo ali é judeu. Mas o pessoal fica brigando porque eles querem algo mais específico e não sei o quê, porque tem aquelas pessoas que não acreditam que Jesus foi gerado do Espírito Santo, aí eles querem encontrar um pai para Jesus, na busca do pai de Jesus, porque eles têm Jesus como um profeta comum. Fica inventando também que José era casado com Maria. E tem todos esses questionamentos que você vê na internet aí. Eu vou pelas Escrituras porque é assim que eu creio, e as Escrituras, para eu, Cristina, é a verdade absoluta. Correto? Você pode não concordar, mas eu concordo com isso, porque eu não tenho outra linha de pensamento a não ser as Escrituras. Qual é a outra linha de pensamento que você tem que te dar certeza de você colocar a mão no fogo? Para mim são as Escrituras. Eu ponho a mão no fogo pelas Escrituras. Bem, ou eu me apego com isso, ou vou me apegar com o quê? As Escrituras vai falar de Jesus. Ai, irmã Cristina, mas é que cada um não sei o quê. O que são as Escrituras? Põe na sua cabeça, para você que é cristão e acredita em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, põe na sua cabeça que as Escrituras, eu gosto de dizer, e tem algumas pessoas que também falam, que as Escrituras é Jesus escrito. O que são as Escrituras? É o Jesus escrito. E para mim é a verdade absoluta. Correto? Se para você é, diga amém aí. Aí Maria, ela fica grávida, e o anjo fala para ela que a parenta, olha como o anjo fala, a tua parenta, está há 6 meses grávida. Aquela que era estéril e já está avançada em idade, ela já está há 6 meses grávida. É o anjo que fala para Maria, olha que interessante, né? É o anjo que fala para Maria que Isabel está grávida de 6 meses, que seria no caso de João Batista. Depois Maria vai lá ver Isabel. Quando Maria vai lá ver Isabel, na casa dela, a criança, é aí que Cristina, eu falo para as pessoas que Deus batizou Jesus, que Jesus batizou com o Espírito Santo. A primeira pessoa que Jesus batizou com o Espírito Santo, ainda no ventre de Maria, foi João Batista. Porque Isabel fica cheia do Espírito Santo quando ela ouve a voz de Maria. Porque a criança mexe. Quando a criança mexe, que é João, que está na barriga de Isabel, Isabel se enche de poder e diz a Maria, né? O que a mãe do meu Senhor, é mais ou menos isso, tá? O que a mãe do meu Senhor veio me ver, a mãe do meu Senhor. Ou seja, Jesus Cristo que estava gerado na barriga de Maria, ali comprova realmente com Maria que quem estava, mais uma prova para Maria, né? Que quem estava sendo gerado dentro dela era Cristo. Porque a parenta dela, que o pessoal fala que é prima, o pessoal diz que é prima. O pessoal fala que é prima, mas o anjo falou que era parenta. Eu acredito que era tia. Eu acredito que a Bíblia não fala, não. A Bíblia nem fala que é prima e nem fala que é tia. Eu é que estou dizendo, eu é que falo isso. Que Isabel era... A Bíblia fala que Isabel era parenta. Aí o povo fala que é prima. Eu falo que é tia. Tá? Eu falo que Isabel era tia por quê? Porque a irmã de Isabel devia ser a mãe de Maria. Quando o anjo fala para ela, a tua parenta está grávida, aquela que não podia dar à luz, aquela que era estéril, já avançada de idade, já está grávida, de 6 meses,
Não dá uma impressão que realmente a Isabel, que o pessoal chama de prima de Maria, não dá a impressão que era tia? Vou lá na casa da minha tia, porque o filho que nasce de Isabel, ele vai ser primo de Maria, que vai ser primo de Jesus. Então, eu, na minha cabeça, percebo que isso encaixa melhor. Mas vamos largar isso para lá. O importante é que Jesus nasceu. Só para você ter uma outra linha de pensamento. Gente, linha de pensamento, você pode ter o que for. Tá? Você pode ter o que for. Ah, não está escrito. Você pode ter a linha de pensamento que for. E leia o que está escrito. Não está escrito prima. Então vamos ler parenta. Olha lá na tua Bíblia, está escrito parenta. Não, irmã, eu abri minha Bíblia agora e minha Bíblia está escrito prima, porque colocaram então nessas traduções de agora. Mas se você pegar Bíblias mais antigas, você vai ver que está escrito parenta. Na minha está escrito parenta. Aí o povo é que fala que é prima. Aí Isabel fala pelo Espírito de Deus para Maria, Maria fica um tempo com Isabel e depois vai para casa. O que acontece? Vai acontecer um recenseamento. Quem está agora como imperador de Roma, porque é o imperador que dá ordem para contar o povo, é Augusto Otávio. É isso mesmo, lembrei. Ou Otávio Augusto. Otávio Augusto era o imperador. Augusto é que era o imperador. E ele deu uma ordem para que Israel contasse todo o povo que estava lá, fizesse o recenseamento. Alguns historiadores dizem que isso não existiu. Gente, cuidado com o historiador, tá? Cuidado com o historiador. Pesquisa saber quem é o cara, o que ele está defendendo. Eu vou pelas escrituras sagradas. A Bíblia diz que houve um recenseamento e Maria tinha que subir para poder se registrar, né? Porque ia haver ali uma contagem do povo. De Nazaré para Belém, porque o recenseamento estava sendo feito na cidade de Belém, dava mais ou menos 156 quilômetros. Pensa uma jovem grávida, apesar que jovem tem força, né? Jovem é forte, por isso que Jesus escolheu uma mulher jovem. Olha que interessante. Por que Jesus não escolheu uma mulher mais velha? Não, ele escolheu uma mulher jovem. E é claro que tinha que ser uma menina virgem, porque tinha que ser alguém puro para Jesus ser gerado ali. Então, e o Velho Testamento já falava sobre isso. Ela vai, gente, 156 quilômetros, eu estou a 50 quilômetros de Conquista, é 3 vezes, como daqui até Conquista. Ela foi ou em jumento, ou ela foi em burro. De carroça que ela não ia aí, que ela não tinha dinheiro. Maria era camponesa, tá? Camponesa. Camponesa. A cidade de Nazaré era uma vila, uma cidade humilde, onde o camponês é diferente do agricultor. Onde o que o camponês faz? Planta a comida dele. Aqui mesmo, onde eu moro, tem umas pessoas que têm uma certa rocinha, aí ela come daquilo ali, aí se der, dependendo do ano, que der um pouquinho mais, aí vende um pouquinho para o outro. Então, esse é o camponês, ele planta suas coisinhas. Não planta muita coisa, porque ele não tem grandes terras. Quem vai ter as grandes terras são os agricultores. Os agricultores. Tá? São eles que têm as grandes terras. Então, o agricultor é diferente de camponês. Maria era de uma família camponesa. Plantava ali suas coisinhas, seus trem e tal. Tinha ali seus legumes e verdura, tinha ali alguns grãos, e por aí vai. Aí ela anda, ó, grávida, viu? Grávida já quase para dar à luz. Ela deve ter saído uns 15 dias antes, porque estava grávida, né? Então ia ter que andar bem devagarzinho, até chegar lá em Belém. Aí vai se cumprir, Jesus ele nasce em Belém, aí se cumpre a profecia de Miqueias. Ó, Miqueias lá no Velho Testamento, ele vai falar, capítulo 5, parece. Acho que é capítulo 5, 2, uma coisa assim, mas é capítulo 5. Miqueias vai falar sobre Belém. E tu, Belém de Judá, entre todas tu fostes a escolhida, de ti sairá o guia de Israel. Aí Deus move Otávio Augusto
lá de Roma, para criar um recenseamento. Olha a Roma entrando em todo o cenário, né? Que é o quarto império, que é aquele quarto animal lá que o Daniel viu. Ela entra aqui no cenário, dá a ordem, né, libera para contar o povo, justamente para se cumprir a profecia de Miqueias 5, verso 2. Deus é lindo, né, gente? Aí ela vai para lá, tem as dores de parto e ganha Jesus. Chega, tá todo mundo, não tinha mais lugar para eles ficarem, porque estava tudo embolado, tinha gente de tudo que era canto. Aí o marido resolve ir para um outro lugar e Jesus nasce tipo num estaleiro, alguma coisa do tipo. E é assim que acontece aqui. Depois, as pessoas falam que logo em seguida eles voltam para Nazaré e é lá que é para lá que os magos vão. Vamos lá. Aí você já sabe isso daqui, cumpre-se a profecia. E depois, eu não sei se Maria fica morando ali em Belém, mas eu acho que não. Eu acho que ela ganha um menino, guarda, né? Porque como foi menina, ela tinha que ficar 33 dias de se purificando, porque no Velho Testamento, quando você tinha menino, era 33 dias que você ficava se purificando, quando tinha menina era 66. Eu vou conferir depois, se eu estiver errada, eu vou corrigir, vou colocar, vou editar para você. Mas menino, parece que era 33 dias que a mulher ficava de resguardo, que tinha que se purificar. O resguardo é um tipo de uma restauração da purificação. E menina era 66. Eu vou confirmar isso aqui, porque há, nesses números aqui, informações importantes que qualquer dia nós vamos falar sobre eles. Então, você guarda esses números aqui na sua cabeça. Mas eu vou confirmar depois e editar o vídeo. Se não for isso aqui. Mas é bem isso que está lá no Velho Testamento. Mas qualquer coisa a gente edita. Aí, o que acontece? Ela tem o menino. Quando o menino já está com mais ou menos 2 anos, é onde aparecem os magos. O menino Jesus, tá, gente? Entenda. Esses magos, esses 3 magos aparecem e eles vão até lá Herodes e eles querem saber cadê o rei de Judá? Olha a inocência dos magos. As pessoas chamam os magos de rei. Elas falam que eles eram rei. Se eles eram rei ou não, esses magos aqui, nós não sabemos. Dizem que eles eram reis por causa das especiarias que eles levam. É daí que se deduz que eram reis. Mas, enfim, vamos falar como tá nas escrituras. Esses magos, algumas bíblias também têm alteração, tá? Então, cuidado com as bíblias também. Vai conferindo uma bíblia com a outra, gente, tá? Hoje está difícil ensinar a palavra de Deus. Difícil e não ao mesmo tempo, né? Porque essas contradições fazem as pessoas pensarem. Aí eles vão procurar, é aqui que vai entrar Herodes. Eles vão procurar cadê o judeu que nasceu, o rei de Israel, onde está ele, que eles querem adorar ele, querem prestar homenagem. Aí Herodes, quando ouve falar isso, Herodes, o rei? O rei de Judá sou eu. Não, é que nasceu o menino prometido de Israel, ele nasceu. E onde está esse rei? Vocês vão lá, adorar ele, depois vocês voltam aqui e falam para mim que eu quero ir lá adorar ele também. E eu já falei para vocês de Herodes, né? Herodes, esperto, né? Queria que eles voltassem. Só que o anjo de Deus aparece para eles e falam para eles não voltar para Herodes. Para eles pegar outro caminho, embora, e assim eles fizeram. Quando Herodes descobriu, Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo, porque foi essa a idade que os magos anunciou para Herodes, que era o tempo que Jesus havia nascido. Aí o que Deus faz? Deus manda, aparece um anjo e fala para José pegar o menino e descer para o Egito, que vai se cumprir uma outra profecia também. Manda-se descer o menino para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. Olha, Jesus correndo um risco de vida já, ou risco de morte, já petitivo. Era o diabo, sabe, para atrapalhar o plano da salvação, porque tinha que haver derramamento de sangue da parte de Jesus. De Jesus, no caso, né? Aí Herodes manda matar os moleques de 2 anos para baixo. Aí o anjo aparece para José, manda ele pegar Jesus, descer para o Egito. Aí Jesus vai para o Egito. Aí vai se cumprir aqui uma profecia que diz na palavra de Deus, eu não me lembro agora onde está escrito,
mas eu vou depois colocar aí no vídeo. Descer para o Egito e vai se cumprir uma profecia que diz: do Egito chamei meu filho. Deus dizendo, né, na boca dos profetas: do Egito chamei meu filho. Aí aqui se cumpre também uma passagem que está em, se não me falha a memória, mas é bem isso aí mesmo, Jeremias 40. Em Jeremias ele fala sobre a cidade de Ramá. Ramá é uma abreviatura de Ramote Gileade, que vai ficar mais ou menos uns 8 quilômetros de Jerusalém. O que acontece? Jeremias profetiza sobre Raquel. Jeremias fala assim: há grande lamento e choro em Ramá. É Raquel chorando os seus filhos, porque eles já não mais existem. Aí isso se cumpre na era de Jeremias, vai se cumprir essa profecia que Jeremias falou para o povo, vai se cumprir no tempo dele, e ela vai se repetir novamente aqui com Herodes. Lembra que eu canso de falar para vocês, não há nada novo embaixo do sol? Aí o que acontece? Lá em Jeremias 40, se cumpre a profecia, por quê? Porque o povo de Israel, quando estava sendo levado para a Babilônia, Nebuzaradã, que era o chefe daquelas pessoas que estavam sendo levadas, leva também Jeremias junto com alguns judeus ali. Eram muitos judeus, tá, gente? Leva para Ramote Gileade. E ali se formou tipo um campo de concentração onde eles estavam presos, que depois ia organizar direitinho um por um para ver quem ia sendo levado para a Babilônia. Aí Nebuzaradã chega para Jeremias, está todo mundo ali naquele local, que é Ramote Gileade ali, que é chamado de Ramá, está ali chorando. Aí o Nebuzaradã pergunta se Jeremias quer ir com eles, né, para a Babilônia, com o povo de Israel, ou se Jeremias quer ficar. Porque foi deixado lá em Judá, pelo rei de Babilônia, foi deixado um governador. Aí Jeremias não fala nada, ele fica quieto. Aí o Nebuzaradã fala assim: já que você não quer escolher, então eu vou te soltar e você escolhe. Então, você vê o que você quer fazer. O que você quer fazer, você vê o que você quer fazer. Aí Jeremias vai e fica lá, volta para Judá e fica em Judá. E o povo aqui estava tudo sofrendo, chorando, tinha criança também chorando, tinha famílias muito ricas, porque eles levaram a nata de Jerusalém, tá? Eles não levaram, assim, os mais pobres, os menos, os menos intelectuais, vamos usar essa palavra, né? Os que não era muito assim, que não tinha muita... que não aparecia tanto na imposição e etc., ficou, né? Os pobrezinhos ficou. Nessa hora é bom ser pobre, né, pessoal? Porque os pobrezinhos ficou em Jerusalém, né? Agora os mais assim, os mais... Ai, eu quero usar uma palavra, mas não estou conseguindo. Ai, vamos lá, os que tinham faculdades, vamos lá, vamos colocar assim, os que tinham faculdades, aqueles que eram ricos, aqueles que eram de famílias que tinham nome, né? Que aparecia ali no meio do povo, foram levados, foram todos levados. E aqueles, os que eram mais, os que tinham formação em ciência, conhecimento com tecnologia da época, que era o ferro, que eram os artífices que eram uma profissão bem... era uma profissão remunerada, porque eram criadores de objetos, né? Então, esse pessoal de armas também, né, criadores de armas, que trabalhava com ferro, pessoas que mexiam com tecido, para criar roupa, a linha têxtil do povo que precisava, né? Tinha todo um exército para cuidar, e toda uma cidade, um império para se formar, e aquela coisa toda. Era o império que estava imperando sobre Israel na época, era a Babilônia. Então, ali se cumpre o que Jeremias falou. Aí o pessoal fala: Cristina, por que fala Raquel? Porque Benjamim ficava nessas imediações aqui. Ramote Gileade é praticamente em Benjamim. E Benjamim era um dos filhos de Raquel. E Efraim também, você pode ver que muitas vezes a Bíblia está chamando Israel de Efraim. E Jeremias, Deus na boca dele é como se fosse falar, pessoal, essas profecias é tipo lamentação,
é tipo um poema, é tipo parábola, é tipo analogias, é tipo analogia dentro de uma parábola, dentro de uma profecia, é nessa mesma linha, correto? Aí se cumpre essa palavra de Jeremias, vamos tirar esse daqui, e acontece aqui com Herodes o Grande. Então, Herodes o Grande foi um personagem importantíssimo também para se cumprir profecias. É isso, gente. É o mal e o bem. O mal e o bem ali, ó. Um faz, outro desfaz. Um faz, outro desfaz. Um faz, outro desfaz. Por aí vai. Gente, olha só. Se não tiver o mal, Deus, quando criou o mal, ele criou certinho. Ele criou o mundo certinho. Só há mundo, história, porque tem o mal. Olha só, você percebe que Adão e Eva, quando estava lá no jardim, não tinha história. Que história que tinha? Não tinha. Era só o bem. Quando surge o mal, acontece história. Então, quando as pessoas perguntam a origem da história e o que é história, inclusive nas escolas, nas faculdades, você não pode falar de religião, né? Eles não gostam. Mas se você for aprofundar mesmo, você vai responder para o professor isso daí. O que é história? É o mal, professor. É a ação do mal. Porque aí vai começar a se contar. Percebe que Adão e Eva estavam lá, ninguém contava nada. É depois que opera ou que acontece o mal, que o mal entra em ação, ó, ação. Quando o mal entra em ação, é que se começa a acontecer a história. Porque vai entrar em confronto com o bem. É a vida, meu caro. É a vida. Aí Maria tem Jesus. Jesus, ele cresce. Esse massacre, vamos voltar aqui ao massacre. Por que eles falam de massacre? Porque houve realmente morte ali no tempo de Jesus, correto? Correto, porque a história se repete. Muitas famílias de judeus esconderam seus filhos, gente. Muitas famílias esconderam. Ah, irmã Cristina, mas o massacre não foi geral? Então, é aí que está. Se Jeremias está dando uma localização, e essa localização já aconteceu lá com Jeremias, na profecia de Jeremias, e novamente ela se repete no Novo Testamento ali, que já vai entrar no Novo Testamento, né, que nós estamos falando aqui da era de Cristo, se essa profecia se cumpre de novo e ela, de repente, eu quero acreditar que de repente ela foi mais local do que um todo. Foi mais local do que um todo. Porque alguém barrou isso aqui, gente. Alguém barrou esse massacre. Alguém barrou esse massacre. O lugar era muito grande para sair andando e vamos matar o país. Alguém falou, chega. Com certeza alguém falou, chega, que senão... Vocês estão entendendo meu pensamento? Eu acredito que houve o massacre, mas não de todo mundo. É tanto que parece que Filipe vai... Existe uma fala de Filipe que Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira. Aí Filipe, que quando Jesus fala, quando é anunciado para Filipe que eles haviam encontrado o mestre, que era Jesus, aí ele falou, de onde que ele vem? Eles falam, ele é de Nazaré. Aí ele fala assim, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que era uma cidade, né, bem simples. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Jesus vem, e tem o diálogo com o Filipe, que os apóstolos falam, vem ver, Jesus fala para ele, olha um varão em quem não há engano. Né? Aí ele olha assim e fala assim, eu vi você debaixo da figueira. Diz o povo, diz a lenda, que ele foi escondido embaixo das folhas da figueira para não ser morto, nessa matança que teve quando Jesus era criança. Aí ele fica admirado, porque Jesus descobre um segredo dele. Eu acredito que essa fala é só para confirmar as mortes que teve. Mas eu não acredito que foi assim saindo, sabe? Porque viu que não tinha como, né? Uma loucura. Porque ele era louco.
Ele era louco. Lembra que ele era louco? Lembra que nós já vimos que ele não batia muito bem na cabeça? É igual agora que aconteceu aqui em Israel. Essa matança que aconteceu em Israel, que eu já falei no outro vídeo sobre o Brasil Paralelo. Para vocês verem lá depois, lá, o Brasil Paralelo gravou uns caras falando que eles da coisa que estava acontecendo lá, que é tão horroroso de falar, que eu não quero muito entrar aqui nesse assunto sobre Jesus, aqui, sobre o massacre lá que teve agora lá em Israel pelo Hamas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, você já sabe que Jesus, ele nasce ali nesse recenseamento, ele nasce em Belém, se cumpriu as profecias, e depois desse acontecido, Herodes, ele não vai, a gente não ouve mais falar, porque Herodes vai morrer depois Herodes morre, Herodes morreu todo bichado, aí Jesus vai encontrar com o filho de Herodes, isso Jesus já adulto, tá, pessoal? Já adulto, ele encontra com Herodes, que é o tetrarca. Tetrarca, acho que é isso. Vai encontrar com o Herodes tetrarca, ou é tretarca? Acho que é tretarca. Ai, já não lembro mais. Céu. É Herodes, o irmão de Herodes mesmo. Jesus vai se encontrar com ele e já vai ser no julgamento de Jesus. Né? E que ele tem muita vontade de saber quem é Jesus, Herodes Tretarca, quer saber quem é Jesus. Aí ele quer que Jesus faça um milagre na frente dele, como se Jesus fosse um mágico. Né? E é isso. E algo interessante também, pessoal, que eu quero falar sobre João. Sobre João Batista. João Batista. João Batista, ele foi criado no deserto, que é o filho aqui de Isabel. Como os pais dele já eram idosos, já eram velhos, dá a impressão que eles não alcançaram ele na idade adulta. Então ele pode ter sido criado com alguém. Não há na história registro, dizem que ainda não encontraram registro de João Batista com os essênios. Porque os essênios foi um grupo ali que surgiu, assim também como os fariseus, como os saduceus e depois os zelotes, etc., que eles eram grupos da purificação. Eram judeus que estavam vendo tanta coisa errada no meio do povo, tanto pecado, tanto erro, que eles disseram assim, sabe uma coisa, nós vamos nos purificar, vamos ler as escrituras. Então eles compilavam, eles mexiam com os escritos antigos, e era como se fosse um mosteiro, essa religião dos essênios. Era como se fosse mosteiros. Então, era como se fosse os essênios. Era como se ele tivesse sido criado com os essênios. Por quê? Criado, que eu falo, crescido. Porque os essênios viviam no deserto. Eles viviam no deserto de Qumran, se não me falha a memória. E lá eles plantavam, né? Comiam daquilo que eles plantavam. Eles viviam, geralmente eram pessoas solteiras. Geralmente eram solteiros para ter essa dedicação ali, né? Com as escrituras, com o divino. Né? Eles gostavam de meditar. Não há registro de João Batista com eles. Mas esse homem, gente, não ia viver largado lá sozinho dentro das cavernas como se fosse um bicho, né, pessoal? Vamos combinar também que ele tinha também ali o seu grupo, as suas pessoas. E com certeza, como o país de Israel não é tão grande assim, e os lugares também, e ele vivia no deserto, né? E com certeza também Jesus teve contato com os essênios, porque Jesus era judeu. É um tendo contato com o outro. Contato com os fariseus, com os zelotes, etc. E tal. Eu não descarto, Cristina, não descarto a ideia de João Batista ter tido contato com os essênios, já que eles viviam no deserto. E eram povos que tinham uma alimentação restrita, gostavam mais de legumes, verduras, coisas não muito pesadas, que era para estar com o corpo em harmonia, etc. E eu acredito também que uma coisa interessante que eu nunca vi ninguém falar, e vou falar para você agora no que eu acredito. Vocês lembram que Jesus expulsava demônios?
Com certeza João Batista também, porque João Batista foi o último profeta. Olha para você ver, não foi 400 anos. A gente não está naquela coisa dos 400 anos? Eu aqui no canal com vocês não estou na coisa dos 400 anos? Olha para você ver. Foram 400 anos sem profeta, sem ninguém. Aí tem lá os macabeus, aquela coisa toda que a gente, né, que a gente já comentou nos outros vídeos. Depois disso, quem é que surge? João Batista. João Batista. Que eu falo e é, viu, pessoal? Isso aí eu afirmo que é. Eu brigo com qualquer teórico. João Batista é o bode que foi solto no deserto. Ele é o bode que foi colocado para andar no deserto. É a voz do que clama no deserto. Lembra? Que João Batista é a voz do que clama no deserto? Do que clama no deserto. Vamos tirar os exemplos. Do que clama no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto. Se ele é a voz do que clama no deserto, e no sacrifício, tinha que levar, no sacrifício anual que o sumo sacerdote entrava lá dentro, para aspergir o sangue e perdoar o pecado do povo todo, que era uma vez por ano, tinha que ser um cordeiro, né? E 2 bodes. Um cordeiro e 2 bodes. Um bode era imolado e o outro bode era solto no deserto. Gente, se não é João Batista, esse bode é quem? Ah, é da maçonaria. Oh, gente, pelo amor de Deus. É o contrário, é a maçonaria que usa as escrituras e não o contrário. Correto? Correto, né? Não dá, gente, para misturar isso aí. Em nome de Jesus, gente. Então, tudo indica que João Batista é esse bode que é solto no deserto. Não, gente, eu não encontro outra explicação para isso. E o outro, o bode, ele era imolado. E o bode representa, esse bode que é imolado aqui, é a natureza humana. É o mal do ser humano. Que com Cristo a gente pode deixar a gente pianinho. Com Cristo a gente fica pianinho. Sem Cristo a gente não consegue nos domar. Mas com Cristo a gente consegue nós mesmos repreender a nós mesmos, com o Espírito Santo dentro de nós, que é Ele que nos dá força para fazermos isso. E isso acontece através do sangue de Cristo. Correto? Correto. Então aqui eu mesmo, né, já me falo, correto, correto, eu mesmo que aprovo eu mesmo. Força de expressão, tá? Então é isso aqui. Então você já sabe quem é João Batista, o filho de Isabel. E você já sabe que Isabel pode ser a tia de Maria e não a prima. Então já te dei aqui muita informação. Então, pessoal, olha, nesse Natal eu desejo a você que você repense toda a sua vida, tudo que está acontecendo no mundo, que Jesus nasceu, que você possa perdoar mutuamente as pessoas, que é assim que a gente está perdoando hoje em dia. O perdão é mútuo, porque a guerra está muito forte. Então, aonde você vai, tem sempre um para se levantar contra você. Então, faça aquilo que eu vou falar para você fazer o que eu faço. Você sabe como que eu faço? Eu tenho o dom de discernir, tá? Que isso aí é muito bom. Eu vou gravar vídeos depois falando como que eu recebi o dom de discernir e como que foi o negócio. Você entende o outro quando o outro está se levantando contra você. Você consegue entender por que ele está fazendo aquilo. Então, isso, quando você tem o dom de discernir, é mais fácil você levar a vida. Então, eu vou te dar uma dica. Dobra o joelho e fala, Senhor, me dá o dom de discernir os espíritos. Você vai sofrer, quando você receber esse dom, nos primeiros dias. Porque você fica muito antenado com tudo que está acontecendo. Ninguém está vendo nada, mas você está vendo tudo. Então você vai ficar meio grilado com o mundo. Mas depois você vai domando, você vai aprendendo. E fica mais fácil para viver. Isso é o Natal, gente. É a reflexão, é refletir. Por isso que a gente comemora. Eu amo o Natal, tá, pessoal? Por isso que a gente comemora o Natal. Os cristãos comemoram o Natal. Eu amo o Natal. Pessoal, mas não pode comemorar Natal, não, porque o Natal é idolatria, porque é o dia do sol. Já ouviu falar isso? Que o Natal é o dia do sol? Ah, ó meu sol. Ah, porque o Natal é o sol. Era Mitra. Pá, 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 pá. Depois a gente entra nesses assuntos um dia aí. Gente, se Jesus tomou o lugar do tal Mitra,
que eu não acredito nisso, porque há uma outra... O Mitra tinha um outro culto, era um outro tipo de sol. Tinha muitas religiões de mistério que tinha sol, tinha lua. Era o que eles tinham, gente. Os objetos que eles tinham era a natureza. Podia ter 10 religiões adorando o sol. O cristianismo também é representado, né, o símbolo dele, também como o sol da justiça, como está dizendo no Velho Testamento. Qual é o problema? Ah, ele é o sol da justiça, porque todo dia o sol nasce e se põe. Fazendo justiça ali, ele não falha, né? Ali sempre ali, ó, clareando tudo, né? O sol fala de claridade, fala de vida. Gente, pelo amor de Deus, o ser humano ele precisa de recordações, de voltar lá, de se rever. E é uma data da nossa cultura cristã. Nós somos cidadão da terra também, gente. Ah, não, porque ele era o trono de Mitra. Gente, ó que maravilha. Então quer dizer que o trono então era de Mitra. Aí Jesus foi, se entrou no trono. Ótimo, Jesus venceu o Mitra e se entrou no trono dele. Pense desse jeito. Jesus não é o Deus dos deuses? Não é o médico dos médicos? Professor dos professores? Teólogo dos teólogos? Jesus não é o máximo em tudo? Né? Jesus que está no topo de tudo? Ah, então Jesus entrou no trono dele. Peraí, não, eu venci você. Jesus não venceu tudo? Não venceu o inferno? Não venceu a morte? Pessoal, para com isso. Vai comer teu panetone, o meu tá ali assando também. Acho que é por isso que eu estou aqui me cozinhando. Certo, pessoal? Então é isso aí. Fica aí com o nascimento de Jesus para a tua vida. Comemore o Natal. Dê Feliz Natal para as pessoas. Tem países aí que é proibido comemorar o Natal. Tá? Eu vou dar uma olhada no Google, porque eu não sei se o Google bota Natal. Eu acho que o Google bota Natal. O Google não gosta de colocar é Páscoa. Só sei que tem umas datas que o Google não põe. Né? Ó, para você ver a fúria do inimigo, por causa do nome de Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus, fique com Deus, fique com essas informações. Que Deus os abençoe hoje e sempre. E é isso. Feliz Natal a todos vocês.